Oi, gente, estamos aqui para mais uma edição do nosso PodMed Plus. Hoje eu estou com o Dr. Luiz Lavradas, que é neurocirurgião, atua aqui em Criciúma, região, também atua em São Paulo, um homem muito compromissado que nos dá o prazer da sua conversa aqui, da sua presença, para a gente falar de um tema muito especial. A gente vai conversar sobre Parkinson. Maio agora é o mês que tem o Dia Nacional do Parkinsoniano, dia 4 de abril, e também tem o Dia Mundial de Conscientização da Doença, que é dia 11 de abril, e a gente vai falar bastante sobre esse tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, doutor, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso PodMed Plus. Obrigado, agradeço aí o convite para estar participando aí do PodMed Plus e para falar de um assunto muito interessante, né, muito relevante agora no mês que a gente enfoca e ajuda a lembrar um pouco, conscientizar sobre a doença. Exato, doutor. Uma doença que atinge 1% da população mundial, ou seja, muita gente. A estimativa aí é de 200 mil casos no Brasil, de pessoas sofrendo com os sintomas que podem até incapacitar elas, né, de levarem uma vida normal. Então, falando aí sobre sintomas, eu queria que você descrevesse quais são os principais sintomas da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson ela tem um estigma e é muito difundida a característica do tremor, né? Todo mundo conhece o Parkinson pelo tremor, mas não é exclusivo do Parkinson e assim mesmo também não é o único sintoma. Pode, inclusive, alguns pacientes nem apresentarem tremor, mas vem acompanhado de outros sinais importantes, que a gente chama de sinais motores. Pode ser a rigidez das nossas articulações, a bradicinesia, que a gente chama, que é a lentidão dos movimentos, e uma instabilidade postural, que seria isso, a tendência a quedas desse paciente. Esses são os sintomas clássicos motores, que a gente chama. E existem sintomas que a gente também chama de sintomas não motores, que são sintomas não relacionados à movimentação, por exemplo, constipação, problemas urinários, problemas relacionados ao sono, ao controle da pressão arterial, ansiedade, depressão, tudo isso, alucinações, podem vir acompanhadas do Parkinson e não são chamados de sintomas motores. Uhum. Então, quando uma pessoa deve procurar ajuda médica, esses são um conjunto de sintomas que evidenciam que a pessoa pode ter a doença, né? Quando ela deveria procurar ajuda médica com 2 sintomas desse, antes de procurar um neurocirurgião, ela deveria procurar alguma outra especialidade? Como é esse processo? É difícil às vezes se identificar no início, realmente quando começam a aparecer principalmente o tremor e os familiares vão notando isso no paciente. Que algumas coisas se confundem com o processo normal do envelhecimento. Aí, às vezes a pessoa tem dúvida, realmente aquilo é envelhecimento ou se é algum sintoma relacionado ao Parkinson. Geralmente os familiares notam a mudança na escrita da assinatura do paciente ou na voz do paciente. Isso são sinais importantes. Alguns falam de escovar os dentes, que são movimentos repetidos, curtos, e aí começa a ter essa dificuldade, e aí vão se ligando sinais de alerta e aí vai buscar um médico, no geral de início um generalista que pode, eventual suspeita, encaminhar para o primeiro médico especialista, que é o neurologista. Geralmente não é na primeira consulta que o neurologista fecha esse diagnóstico, passa por várias consultas, o diagnóstico é clínico, não existe um exame de imagem que determine exatamente se você tem Parkinson ou não. Então, às vezes, carece de várias avaliações, vários retornos, mas o primeiro médico que avalia e começa o tratamento e fecha o diagnóstico é o neurologista. É o neurologista. Exatamente. Tá. E aí essa pessoa começa a ter os sintomas mais ou menos em que faixa de idade? Geralmente é uma faixa mais acometida após os 60, 65 anos de idade. Porém, alguns sintomas desses não motores, eles podem estar vindo já com o paciente e a gente não sabe porque são sintomas muito inespecíficos. Por exemplo, a depressão. A depressão é um sintoma extremamente comum, é muito comum a gente conhecer pessoas que sofrem de depressão e pode ser o início do Parkinson, mas aí a gente saber exatamente de forma específica é bem difícil. Então, realmente, quando os sintomas motores aparecem mais, como eu especifiquei, aí após os 60, 65 anos de idade é que começa a chamar mais atenção. E recentemente, por exemplo, a jornalista Renata Capucci, né, que apresenta eventualmente Fantástico, enfim, tem outros trabalhos também, longa carreira jornalística, ela foi identificada, né, com Parkinson, com a doença de Parkinson. E ela é uma pessoa relativamente jovem, né, porque a gente está acostumado a ver acometido pela doença. Ela é uma pessoa de 45 anos. Então, assim, o Parkinson, ele pode existir em pessoas jovens? Sim, esse é um grande mito que só
só acomete pessoas mais idosas, mais velhas, e não. Existe uma forma chamada de Parkinson juvenil, que geralmente ocorre antes dos 50 anos de idade, aí a gente caracteriza. Geralmente 4% dos Parkinson são Parkinson juvenil. Eles têm mais uma relação genética e de história familiar, nesses casos juvenil. O mais jovem que eu vi foi por 30 e poucos anos de idade, começou o Parkinson, mas eu tenho um colega próximo que viu com 17 anos iniciar. Nossa. E a literatura médica, existe um relato de uma criança de 6 anos de idade que começou a desenvolver Parkinson na época. Mas é muito raro, é grande exceção. E aí você falou aí uma questão de genética, então existe aí um componente hereditário do Parkinson? Pessoas que têm parentes com Parkinson devem se preocupar mais? Em média, 15% das pessoas que têm Parkinson, ela tem um parente de primeiro ou segundo grau que tenha Parkinson. Dentre esses 15%, um terço, ou seja, 5% do total, tem algum fator genético associado, identificado. Porém, se a gente reparar, 95% não tem fator genético ainda associado determinado. Então, só a minoria tem isso. Mas existe. Então, é importante que eu mencione para o médico que cuida de mim, sei lá, meu geriatra ou meu clínico, que ele saiba que, enfim, eu tenho parentes. Sim, com toda certeza, porque existem testes genéticos para tentar avaliar isso. Não é indicado amplamente, são um público muito específico, certo. Mas existe sim essa possibilidade, então é importante relatar isso para o médico, sim. Ah, bacana, muito interessante isso, porque é um alerta para as pessoas, né? E falando sobre tratamentos do Parkinson, existem os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos. Uma pessoa pode se beneficiar das duas coisas? Como se dá esse tipo de tratamento? Eu gosto de dividir o tratamento do Parkinson em 3 pilares. Por quê? Porque existe um pilar que às vezes é negligenciado pelos familiares e pelo paciente, que é muito importante, não perde para nenhum dos outros, tá? Se equipara. Obviamente, o tratamento farmacológico é o tratamento de primeira linha, que é com uma droga conhecida como levodopa. Na época, quando descobriram a levodopa, acharam que tinha descoberto a cura do Parkinson. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, e é equivalente à medicação, não pode deixar de ser feito, são as atividades de reabilitação, com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiólogo. Isso é fundamental. Não existe fazer só um pilar e o outro não. Tá? Então, eles têm que estar em conjunto para ter um bom resultado para o paciente. E o terceiro pilar é o pilar cirúrgico. Pilar cirúrgico não são para todos os pacientes, como os outros dois, porém é um público mais com a doença moderada, não tão avançada, mas também não tão precoce, e que já tentaram esses outros tipos de medida e que já estão sendo refratários a esse tratamento ou apresentando complicações pela tomada excessiva de medicações. Aí a gente pode lançar a mão do tratamento cirúrgico. Tá. E aí, esses tratamentos cirúrgicos, a pessoa, ela consegue, digamos, é como se ela não tivesse tido a doença ou ela para de fazer com que a doença evolua? Então, geralmente o tratamento cirúrgico, ele reduz muito alguns sintomas específicos do paciente, em especial esses tremores ou a rigidez, que são as queixas mais comuns do paciente, que incapacitam demais. E tem uma média de redução de 75% do tremor. Isso, para a vida do paciente, é muito impactante. Então, quando você olha o paciente, parece que ele regrediu da doença, entendeu? Entendi. Porque você consegue modular essa área específica do cérebro que está com um déficit, algum neurotransmissor. E então, parece que o paciente regride, né? E ele também diminui muito a tomada de medicações. Ele consegue reduzir o número de doses, e a dose, como está alta, produzindo muito efeito colateral, ele deixa de ter esses efeitos colaterais. Então, quem vê o paciente parece que ele regrediu. Entendi. A gente tem até uma foto do doutor operando aqui, operando um caso de Parkinson, né? Sim. E essa é uma cirurgia que a pessoa consegue voltar à vida dela em quanto tempo, por exemplo? Como é o pós-operatório de uma cirurgia de Parkinson? Em geral, logo quando a gente faz a lesão, só de introduzir esses eletrodos dentro do cérebro do paciente, na área específica, esse paciente já tem uma melhora dos sintomas pela pressão que aquilo ali causa na região. Mas a gente espera passar esse primeiro mês, o processo inflamatório da cirurgia, para realmente ligar o marca-passo que a gente põe nele e conseguir modular esses sintomas. Então, esses primeiros 3 a 6 meses é um momento de ajuste fino dessa modulação para a gente achar o que é mais benéfico para o paciente. O ponto que traz máxima melhoria com menor efeito colateral.
Bacana. Então, em até 3 meses, essa pessoa consegue ter essa situação meio que contornada e adaptada? No primeiro mês ali, quando a gente já faz um primeiro ajuste, já melhora muito. Só que ainda consegue ajustar um pouco mais e ainda progredir melhor nos próximos meses. Aí a pessoa até chegar à cirurgia, ela passou por um neurologista que deu o diagnóstico e aí, enfim, em conjunto com o neurocirurgião, vai decidir se a cirurgia é um bom caminho, né, para conduzir a doença daquela pessoa, certo? E aí eu queria saber também, com relação a isso, se a pessoa ela desconfia que está com Parkinson ou ela desconfia que está com o mal de Parkinson, porque a gente fala doença de Parkinson, fala Parkinson, afinal de contas, como é que existem essas duas coisas ou é só a nomenclatura que está errada ou as duas coisas estão certas? Existe diferença entre uma coisa e outra? Sim, isso é muito interessante para a gente passar e informar, entender o porquê que surgiu essas terminologias. Na verdade, é a doença de Parkinson o termo correto, mas muita gente ainda fala mal de Parkinson, vem de longa data isso. Mas hoje os pacientes e médicos eles tentam evitar usar esse termo, porque ele cria para evitar um estigma que já existe sobre a doença e um preconceito sobre a doença. Então a gente evita esse termo mal de Parkinson hoje em dia. O termo correto é doença de Parkinson. Mas é importante entender, tem uma historinha interessante, o porquê que chegou nesse termo mal de Parkinson. Na verdade, James Parkinson ele é um médico inglês e ele descreveu a doença de Parkinson. Na época, ele botou como paralisia agitante o nome correto, inicial primeiro. Então, quem estabeleceu o nome doença de Parkinson foi um neurologista famoso francês chamado Charcot. Ele criou o termo doença de Parkinson. Só que doença em francês se chama maladie. E na tradução ficou mal de Parkinson. Maladie Parkinson virou. Exatamente. Olha só. Então a gente deve evitar o uso aí mal de Parkinson, Exatamente. né? Até porque é ruim, né? Atrai uma sensação ruim, né? Exato. Não que a doença seja boazinha, mas atrai um estigma ruim sobre ela. E doutor, sobre a doença de Parkinson, então, falando bem direitinho, ela pode levar a óbito? Diretamente não é ela a causadora do óbito. Muitas vezes ela causa inúmeras complicações no paciente. O paciente tem muita instabilidade postural, então ele tem tendência à queda, por exemplo, e fazer uma fratura, uma complicação de tal. Por exemplo, o paciente tem muita dificuldade, às vezes, de deglutir, tem muitos engasgos. Isso, nessa dificuldade de deglutir, ele pode fazer alguma pneumonia, que é uma causa muito comum de levar o paciente a óbito. Então, geralmente são complicações relacionadas ao problema que o Parkinson trouxe, não diretamente dele. Entendi. Então, essas questões que geralmente são controladas pelo uso de medicamentos ou então tratadas em cirurgia. Sim, exatamente. Tá. E aí ela pode ter uma qualidade de vida legal depois da cirurgia e tanto com medicamentos. A diferença do tratamento, na verdade, é o nível da doença? Sim, na verdade, a etapa inicial realmente é aquilo medicamentoso e o tratamento de reabilitação, mas realmente como vai avançando da doença, ela torna um quadro mais, não tão inicial, mais moderado para grave, ele tem a necessidade geralmente de se lançar a mão do tratamento cirúrgico. E geralmente é a partir dos 5 anos de doença, é a média. E geralmente esses pacientes já estão tomando medicações em altas doses. Então, essa tomada excessiva de medicação está muito efeito colateral no paciente também, que às vezes é pior que a doença. Então, esses pacientes começam a ser candidatos ao tratamento cirúrgico. E depois de operado, suponhamos, ou depois controlado por medicamentos, essa pessoa pode voltar a sofrer com os sintomas? Geralmente, os sintomas são progressivos. Independente do uso da medicação, ele dá uma atenuada, mas ele vai progredindo e vai tendo a necessidade de ajuste, complementando com medicação ao longo do tempo. Isso passa a ser inevitável. E no caso cirúrgico? No caso cirúrgico, ele também começa a progredir e tem que ir fazendo ajustes nesse marca-passo, nessa modulação dos estímulos, para realmente também equilibrar os sintomas, mas ela progride, sim. Tá, aí suponhamos que o paciente fez a cirurgia, e aí então ele coloca um marca-passo no cérebro. Exato. E aí esse marca-passo, por exemplo, ele dura quanto tempo? Isso tem uma vida útil? Sim, esse marca-passo ele tem uma bateria colocada nele que em média dura 15 anos. Então é um tempo longo, alguns pacientes vão necessitar trocar dessa bateria, mas no geral 15 anos é bastante tempo e a gente consegue trabalhando no paciente, modulando esses sintomas ao longo desse período. Tá. E agora, super curiosidade, a presença desse marca-passo aqui causa algum tipo de incômodo?
Ele, na verdade, como é que faz? A gente põe 2 eletrodos no cérebro, no núcleo que a gente escolher, e ele vem com um prolongamento e o marca-passo fica aqui no tórax do paciente. Entendi. Hoje ele é bem pequenininho aqui, próximo da clavícula. Então não incomoda muito o paciente. E aí, então, vida praticamente normal depois disso. Normal, exatamente. Que legal, é muito interessante mesmo, né? Porque muitas pessoas sequer sabem que o Parkinson pode ter um tratamento cirúrgico, né? A gente vem falando de tratamento, mas eu queria falar também de prevenção. Existe alguma maneira de se prevenir a doença de Parkinson? Existe sim. Hoje tem uns trabalhos muito interessantes mostrando sobre a prevenção do Parkinson. Exercício físico, atividade física, na verdade, é a única coisa que impacta comprovadamente na evolução da doença. O paciente que tem a doença, ele diminui, desacelera o processo de piora da doença, de evolução da doença com atividade física. Isso é a única comprovação. Nem medicamento, nem nada mais comprova desaceleração do processo da doença quanto atividade física. E ela também é importante para prevenir a doença. Além da atividade física, seja ela qual for, tá? Pode ser uma que você goste mais, ela só tem que ser frequente e causar alguma certa intensidade no paciente. No paciente que tem Parkinson, a gente evita atividades que coloquem ele também em risco. Em risco, sim. Em um outro trabalho que foi muito impactante, ele mostrou sobre algumas substâncias e dietas que preveniram e diminuíram a incidência da doença de Parkinson. Eles viram que pessoas que fazem a dieta do Mediterrâneo têm menos incidência de Parkinson. São dietas que têm uso de carnes magras, vegetais, legumes. E tem uma notícia boa, vinho tinto. Olha, o pessoal vai gostar dessa. Mas tem relação sim, porque tem uma substância muito específica chamada flavonoide, que são encontrados em legumes e verduras escuras, algumas frutas cítricas como maçã, pera, uva também, que ajuda a diminuir a incidência de doença de Parkinson. Nossa, que legal. Bom, mas exercícios físicos e uma alimentação saudável, né, tá relacionada à prevenção aí de inúmeras doenças, principalmente quando a gente fala de câncer, né, enfim, além da manutenção da qualidade de vida, né? Sim. Então, mais essa, efetivamente comprovado, então, que a alimentação e exercícios físicos e exercícios físicos atuam na prevenção da doença de Parkinson. Sim. Hábito de vida saudável é fundamental para seja a área que for da medicina. Supera muitas medicações ou talvez qualquer outro tratamento médico, inclusive. Então, essa lição que fica, pessoal, o que está aí, né, é ficar atento aos sinais, a questão hereditária e uma qualidade de vida legal com hábitos saudáveis. Exatamente. Né? Doutora, agradeço muito a sua presença aqui, foi um prazer conversar com você. Espero tê-lo de volta aqui para a gente falar sobre outras áreas aí também, né, da neurocirurgia. E a gente vai ficando por aqui com mais essa edição do PodMed Plus. Convido vocês a acompanhar a gente aqui, a seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no canal também. O nosso Instagram é @GoMedPlus e o Instagram do Dr. Luiz Lavradas é dr.luizlavradas.neuro. Obrigada, doutor, pela sua presença. Foi um prazer aqui conversar com vocês.